na tela, ficou obrigando a gente a ver essas coisas, cara, brincadeira. Deixa eu só sair aqui da tela para eu aumentar. Não, não é esse aqui não. Eu compartilhei errado com vocês aqui. Agora sim, né? Espera aí que não foi, não. Um negócio estranho aqui. Tá estranho mesmo. Deixa eu localizar o arquivo correto aqui. Eu clico num arquivo e abre outro. Não tinha acontecido isso ainda. Amanda, ainda não postei o exercício não, mas vou postar no máximo até amanhã, tá? Eu acho que eu sei o que está acontecendo. Aí continuar abrindo outro arquivo. Que doido. Vou sair da tela aqui só para mexer na minha... Já entendi. Espera aí, pessoal, já vai, tá? Já entendi que aconteceu errado. Eu que salvei o arquivo errado mesmo. Estão vendo a tela agora, a aula 28/4, o corpo ontem e hoje, o corpo na educação e educação física? Sim. Ótimo, agora sim. Eu tinha salvado, eu estava com todas as apresentações abertas, aí eu salvei um outro com o título de revisão, aí é por isso que deu confusão. Então, ó, olha, essa prova de vocês ela vai abordar essas 4 competências e habilidades aí, tá? Essas quatro competências e habilidades é aquilo que será avaliado na prova. Então, a primeira delas, nós vimos uma unidade didática, né, que é o corpo ontem e hoje, e iniciamos uma segunda unidade didática, que é o corpo na educação e na educação física. No corpo na educação e educação física, nós vimos 2 textos, né? O texto da Terezinha Petrúcia e o texto do Mauro Betti. Está faltando o texto do Alexandre Fernandes Vaz, né? Que é um texto muito bom, mas ele vai ter que ficar para a unidade 2. De qualquer forma, esse é o que estava previsto mesmo para a primeira etapa, mesmo que as aulas estivessem sendo presenciais, né? Nós faríamos esses 5 textos. Então, para o bem ou para o mal, estamos dentro do planejado. A primeira habilidade que será avaliada é conhecer as representações de corpo ao longo da história. Então, vai ser avaliado nesta prova se vocês conhecem como é que os gregos pensavam e tratavam o corpo, como é que os romanos pensavam e tratavam o corpo, como é que o pessoal da era medieval, né, tratava o corpo, como que a idade moderna tratou o corpo e como que esse corpo é tratado na idade contemporânea, né? Pode cair de um período e pode não cair de outro, enfim. 2, vai ser também avaliado a capacidade de vocês relacionar essas representações de corpo ao longo da história com processos educativos, né?
tanto do passado quanto processos contemporâneos. Então, pode cair na prova perguntando como é que os gregos educavam as pessoas tendo como referência o corpo, como é que na Idade Média se educava pensando isso, como é que na Idade Moderna se passou a educar pensando nisso, como é que na Idade Contemporânea se educa pensando no corpo, né? No 3, né, a terceira habilidade, relacionar as representações de corpo com um contexto social mais amplo nos diversos períodos da história. Então, pessoal, os gregos pensavam o corpo de determinada maneira. O que repercussão isso tinha na vida social? Por que eles tratavam dessa maneira? O que isso tem a ver com a religião? O que isso tinha a ver com a economia? O que isso tinha a ver com a vida social na Grécia Antiga? Ah, mas os romanos pensavam de uma maneira distinta. Mas por que eles pensavam assim? O que influenciava eles a pensar diferente? Ah, a igreja influenciou muito. Mas como que a igreja influenciou? Por que ela influenciou o domínio do corpo na Idade Média? Né? Ao mesmo tempo, na Idade Moderna, por que se pensava o corpo de uma maneira um pouco diferente ou não? Né? E na Idade Contemporânea, como é que esse corpo é tratado em função desse contexto no qual a gente vive? E aí, por último, né, a quarta habilidade é compreender e contextualizar o lugar do corpo na educação e na educação física. Isso pode tanto vir no sentido de refletir, né, de analisar sobre o tratamento que o corpo recebe dentro da escola, né, mas também pela educação física no sentido mais amplo, né, também considerando o contexto fora da escola. E relacionar esse corpo com o tipo de cultura que nós vivemos hoje, né? Seja essa cultura que tem determinadas marcas sociais bastante distintas, né? Então, aqui é só para um apanhado. De qualquer forma, é isso aqui que vocês têm que saber para a prova. É complexo mesmo, eu também acho, mas eu acho que também é muito fruto do que foi feito até agora. Eu espero que aqueles alunos que sempre estiveram presentes, sempre estiveram aqui fazendo perguntas, discutindo, consigam responder as questões. Vamos, então, para a revisão propriamente dita. Então, sobre a primeira, né, conhecer as representações de corpo ao longo da história. Faremos da seguinte forma, ó, tem 4 afirmações aí. Vocês devem julgar se essas afirmações são verdadeiras ou falsas. E aí, para julgar isso, se você julgar que uma afirmativa é falsa, você deve justificar por que ela é falsa. Tá? Então, vamos para a primeira delas. Aí, assim, quem tiver a resposta, quem responder primeiro, eu já vou fazer uma primeira marcação aqui. Quem responder errado, não perde nada, mas deixa de ganhar. E só vale, né? Ah, é falso. Mas se não justificar, não ganha o pontinho aqui, tá? Vamos lá, ó. Na Grécia Antiga, as competições olímpicas tinham por finalidade a diversão e o entretenimento. E os competidores surgiam de várias partes do mundo. Verdadeiro ou falso? Valendo. Falso. Falso. Quem respondeu primeiro aí? Eu. Amanda? Pode deixar. Vou deixar. Vai, Amanda. Por que é falso? É falso porque na Grécia Antiga eles tinham as competições olímpicas como finalidade para sobreviver às guerras, alguma coisa assim. Quem tem uma resposta melhor? Foi o Moisés, o segundo? Eles vão conseguir responder, com certeza. Vai, Moisés. O que acontece? Aí fala, né, que tinha finalidade de diversão. Se eu não estou confundindo as épocas aqui, eu creio que não. A finalidade das competições olímpicas na Grécia Antiga era mostrar, né, o poder, além do poder de guerra, o poder de guerra dos seus soldados. Deixa eu ver o que? Competidores. Exatamente. Eu estou meio entre romanos e idade grega, né, que é mais ou menos parecido de muitos anos. Mas, se eu não me engano, a finalidade era de mostrar força, entendeu? Coisas mais de guerra, se eu não me engano. Ainda não estou satisfeito com a resposta. Quem tem uma resposta melhor? Seria para cultuar o corpo? Desenvolva seu raciocínio, Paloma. Porque os Jogos Olímpicos, eles eram feitos, eu acho que foi em alguma aula que eu ouvi, não sei se foi o Rock mesmo que apresentou, que eles cultuavam o corpo, e eles tinham o corpo nu como algo para ser belo, para ser o padrão, entendeu? E até que da Idade Média, esse corpo ele foi objeto de pecado e que a igreja não aceitava.
Ok, fiquei satisfeito com a resposta, Paloma. Mas agora, para ajudar mais pessoas aí, tem mais uma coisa nessa afirmação que é falsa. Quem consegue identificar o que que é? Várias partes do mundo. Por que que isso é falso, Moisés? Se eu não me engano, quem competia era só o povo, né, de uma certa região, que eu não lembro qual agora, mas era só de uma certa região, não era de todas as partes do mundo. Ah, então tem que melhorar essa resposta aí. Vai lá, Geizão. Eram os gregos e os romanos, no caso? Ainda tem que melhorar essa resposta ainda. Somente gregos, né, da cidade, os homens, e que tinham um corpo belo, né, para demonstrar. Eram livres também, né? Então, É ó, isso que eu falei. somente cidadãos gregos podiam participar, né? Então, a ideia, o Maicon falou sobre os romanos vieram um pouco depois, né? E dos romanos, os jogos ali que aconteciam no Coliseu, no circo, eles sim tinham participações de guerreiros que vinham de várias partes do mundo, mas não era no sentido dos Jogos Olímpicos, né? Então, somente cidadãos gregos podiam participar. Então, vamos lá. Realmente, as competições olímpicas, primeiro, elas aconteciam em honra ao Deus Supremo, Zeus, né? O Deus do Olimpo, na mitologia grega. Além disso, essas competições tinham um propósito de cultuar o corpo, né? Então, por isso, os sujeitos competiam nus, e essa era uma forma de eles deixarem o corpo em evidência. Quando eles faziam isso, essa ideia de desenvolver o corpo, né, desenvolver essa ideia do belo ligado ao corpo, para eles o corpo era uma graça recebida dos deuses. Então, a única maneira deles honrarem os deuses, então, essa graça de ter tido o corpo, é desenvolvendo esse corpo e deixando ele o mais belo possível. E nesses jogos, né, além disso, somente os cidadãos gregos, né, das diversas cidades e estados podiam participar. Mesmo que o sujeito tivesse nascido na Grécia, mas ele fosse escravo, ele não poderia competir, né? Então, aí, por isso a ideia dos cidadãos livres, né, participando disso. Vamos lá agora, ó. Afirmativa 2. Então, agora a Paloma ganhou meio pontinho e o Jason ganhou meio pontinho aí. Deixa eu fazer minha anotação aqui, ó. Os romanos expandiram não somente os Jogos Olímpicos, como inúmeras outras práticas corporais. Verdadeiro ou falso? Que demora. Os romanos expandiram não somente os Jogos Olímpicos, como inúmeras outras práticas corporais. Verdadeiro ou falso? Essa eu não sei, não compreendi muito bem. Pô, brincadeira, hein, Moisés? Ficou muito vago, mas eu acho que é verdadeiro. Que vago não, rapaz. Não faço pergunta vaga, não. Eu tô com o Michael, eu também acho que é verdadeiro, né? Porque essa ideia do Coliseu, então mais outras competições, outros participantes participavam dessas competições, né? E aí, o que mais? Alguma outra opinião distinta? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. É falsa. Por que ela é falsa? Primeiro, é verdade que os romanos, né, no início dos jogos, eles expandiram os Jogos Olímpicos mesmo. Depois você dá uma pesquisadinha, o Moisés, que curte a ideia de competição, e também as outras pessoas que gostam, teve um imperador romano que ele era meio megalomaníaco, então ele botou nos Jogos Olímpicos um monte de modalidade em que ele era bom. Então, possivelmente, ele deve ter se tornado o maior campeão olímpico da história, né? Só que depois o Império Romano, lá por 300 e alguma coisa, ele se converte ao cristianismo, né? Então, os Jogos Olímpicos acabam por aí. Então, a afirmação, ela pode acabar dando a entender que os Jogos Olímpicos existiram durante todo o Império. Então, aí tem um ponto que precisa de melhor esclarecimento.
A outra questão é que os romanos também expandiram inúmeras outras práticas corporais. Isso é mais falso que nota de R$ 3. Por quê? Para os romanos, a única coisa que importava eram as práticas corporais ligadas ao combate militar. Então, a própria ginástica, por exemplo, ela só era útil como forma de treinamento para o combate. Então, os romanos eles não viam não davam muita importância a práticas relacionadas a outras finalidades que não fossem a luta, né? Ok? Ok. Vamos lá, terceiro. Na Idade Falso. Média, Karma, Beth. Ó, eu falei que o pai não é Maria, né? Não sou Beth, não. Na Idade Média, o corpo se tornou objeto de grande valorização, visto que era considerado o vaso do Espírito Santo. Verdadeiro ou falso? Falso. É falso. Falso. Então vai lá, Amanda, por que é falso? Deus. Porque eu não sei falar Tem a ver com Deus mesmo. Muito a ver com Deus, você começou bem. Não, eu falei que eu não sei porquê, não sei falar direito o porquê. Mas eu penso que é porque qual que era o cristianismo, que era pecado mostrar o corpo? A Idade Média mesmo. Isso, então. Aí, lá na Idade Média, não podia mostrar o corpo. Então, lá na Idade Média, o corpo era visto como vaso do Espírito. Alguma coisa assim. E na Idade Média, o corpo era um objeto de, sei lá, um objeto de... Fala pecado. Então, o corpo, coisa assim. Vai, nada de pecado. Tô falando Não, isso. eu acho que a ideia era do... Eu tô soprando para você aqui, mas a ideia é essa mesmo, Amanda. Obrigada. A ideia é do corpo pecador. Quem consegue melhorar essa resposta aí? Deixa eu acertar uma. Ganhei um Aqui. ponto. Ganhou meio, Amanda. Ai, glória a Deus. O que acontece? Na Idade Média, né, o corpo ele perde valorização em detrimento à alma. Dado que essa idade ela é dominada pelo poder, pelos conceitos da igreja. Então, a igreja ela valorizava pouco o corpo, ou nada o corpo, e muito a alma. Então, sendo assim, nesse período, há uma desvalorização do corpo, das práticas corporais, e uma valorização da alma. Eu acho que é o momento da história que o dualismo ele fica mais evidente. Você vê o corpo e a alma de uma forma distinta. Né? O corpo, como falou aí, fonte do pecado. Aí tem uma coisa que eu sempre gostaria que vocês pensassem sobre esse elemento de valorização. Moisés está certo na resposta, mas aí tem uma coisa, uma ambiguidade que a gente precisa pensar sempre para a gente não incorrer numa generalização, né? Primeiro que a Idade Média era dividida em dois momentos, né? Devido àquela baixa Idade Média e a alta Idade Média. Num primeiro momento, até a ideia das paixões era muito perseguida pela igreja. E depois tem, como o grupo de rock fez muito bem a apresentação, sobre o amor cortês, né? Que aí começa a se passar uma outra ideia de Idade Média. Vejam, por exemplo, que as nossas histórias de contos de fadas sempre tem um príncipe buscando uma princesa e tal, só que isso retrata uma Idade Média do amor cortês, não retrata uma Idade Média dessa busca doida para punir o corpo pelos seus pecados. O outro ponto que eu gostaria de levantar com vocês, só para vocês ficarem bem seguros quanto a essa compreensão, é que quando a gente fala de valorização, a igreja ela tinha uma visão de que o corpo era uma coisa muito importante. É a isso que se chama de sacralização do corpo. O corpo era sagrado. Por que ele era sagrado? Porque ele era o vaso do espírito. Só que quando essa discussão é feita na educação física, na educação, na antropologia, na psicologia, nós vamos entender que isso não é muito bem uma valorização, porque ela acabava aprisionando o corpo, né? Aí, nessa ideia de sacralização do corpo, o corpo era tão sagrado que ele não poderia ser profanado, né? Então, ninguém poderia ir lá num cadáver, por exemplo,
e cortar esse cadáver para descobrir do que ele morreu, por exemplo, né? Então, vejam que tem uma certa ambiguidade. A igreja considerava que estava dando muita importância, né? É o templo do Espírito Santo. Mas quando nós fazemos essa discussão nas nossas ciências base, a gente não vai entender que isso é exatamente uma valorização. Compreendido isso? Sim, eu creio que a maioria de nós aqui, nós vemos exatamente, né, no ponto da educação física, né, da valorização das práticas corporais, da questão de estética também, né, de saúde, bem-estar. Gordinho do magrinho. Creio que a gente compreendeu bem, sim. Aí, por exemplo, dizer isso é importante porque pode ser que um dia vocês estejam envoltos numa discussão que envolve pessoas que falam de diferentes lugares, né? Então, até hoje, a igreja ainda prevalece esse discurso de que é preciso renunciar ao prazer para ter a purificação da alma, né? Isso está muito em evidência em relação ao sexo antes do casamento, por exemplo, as vaidades do corpo, né? Seja ter um corpo bonito, seja fazer uma tatuagem, seja uma série de coisas. Então, a igreja tem algumas ponderações em relação a esses excessos, né? Como se chama, em relação ao corpo. Então, é preciso a gente jogar sempre, compreender as diversas argumentações para ter um posicionamento. Vamos lá, pergunta 4. Durante a Idade Moderna, percebe-se um tratamento diferenciado ao corpo, agora sob o viés científico. Chega ao fim a dualidade. Verdadeiro ou falso? Eu acho que é falsa. Então, vai lá, por quê? Dada a visão do René Descartes, do corpo-máquina, onde ele se apoiava nas ideias de Platão, E qual que era a visão de Platão? de corpo e mente, dualidade. Ótimo, certa resposta, Paloma. Então, o principal filósofo da Idade Moderna foi o René Descartes, né? O principal filósofo, matemático, físico, enfim, o cara fez de um tudo, né? Eles se dedicavam a múltiplas áreas, né, nesses períodos passados. O René Descartes ele se apropria da filosofia do Platão, em que o corpo poderia ser um obstáculo para o conhecimento verdadeiro. Então, René Descartes ele escreve um livro, né, muito importante para a nossa tradição, que é o discurso do método, né, que é o método científico. Como é que um conhecimento verdadeiro poderia ser produzido sobre a realidade, tendo como referência a ciência. Eu nunca li esse livro, até porque ler esses livros muito antigos é um baita exercício, porque como a linguagem é muito diferente do que nós estamos habituados, né? Você lê 3 páginas e te dá uma dor de cabeça, né? Mas já lidei com alguns fragmentos dele, e ele vai discorrendo sobre o passo a passo de como esse conhecimento verdadeiro poderia ser construído. E a principal conduta do cientista deveria ser se livrar das suas paixões, se livrar das suas percepções sobre o mundo, para como se ele estivesse vendo o mundo em suspensão, né? Como se tivesse... imagina quando tem uma briga acontecendo, é como se você se elevasse e estivesse enxergando tudo aquilo de cima e não fizesse parte exatamente daquilo. Essa ideia de construção do conhecimento científico, ela dura até hoje, né? Então, até hoje, na academia, né, na universidade, ainda vai se pensar que é preciso criar esse distanciamento em relação ao fenômeno para você ter condição de observar cientificamente. Algumas metodologias científicas contemporâneas, elas dizem o contrário, elas vão dizer assim, quanto mais parte você é do fenômeno, mais condição de falar sobre ele você tem. Só que no decorrer ainda do percurso investigativo, você tem que deixar claro de como você construiu esse distanciamento. As pesquisas etnográficas, por exemplo, até mandei uma dissertação para Franciane ler a respeito, depois se outras pessoas interessarem, uma dissertação bem interessante sobre a mulher no esporte. Ela é construída como uma etnografia, então a pessoa vai lá e escolhe fazer parte do fenômeno para aí ter condição de falar sobre ele. Então, essa separação entre as percepções e a reflexão intelectual, ela marca muito a filosofia científica, né, a filosofia cartesiana, que nos acompanha até hoje.
né? Seria como se vocês, ao iniciarem o processo de fazer o TCC, aí, por exemplo, o Jason vai falar do futebol, mas ele fala do futebol com paixão ainda, ele não consegue criar essa separação para fazer uma análise fria sobre o fenômeno. Ele vai falar da luta, mas aí ele fala da luta enquanto um lutador, não enquanto um cientista, né? E aí no processo investigativo é preciso construir esse distanciamento. Então, quando o Jason se rende à paixão para falar da luta, ele está se rendendo ao corpo, é o seu sentimento sobre alguma coisa que está atrapalhando. Mas essa perspectiva de ciência, ela tem sido muito criticada, né? Então é preciso avançar em relação a isso. Não é que a conduta do cientista possa se dar de outras maneiras, mas é que é preciso também compreender a importância dessas percepções. É justamente a existência delas que permite a gente identificar determinadas coisas no mundo, né? Os nossos insights sobre algumas coisas se dão justamente com base na nossa experiência, né? Conseguiram compreender isso? Pelo menos uma fração disso? Não precisa lembrar de tudo isso, né? Descartes pensava de maneira dual, assim como Platão, né? Ele se apropria de Platão. Para ele, o corpo atrapalhava construir o conhecimento verdadeiro. Ponto. Mas aí, para quem quer aprofundar um pouco mais, vale o restante. Vamos para a segunda habilidade. Eu sei que tem questões que eu poderia ter colocado aqui sobre a idade contemporânea, sobre a ideia do cybercorpo, sobre a ideia do corpo no consumo, mas tem outros pontos para a gente ver que esses pontos vão ser discutidos à frente. Então, ó, relacionar as representações de corpo ao longo da história com os processos educativos, passados e contemporâneos. Vamos nas perguntas, então. Os gregos acreditavam que a formação intelectual deveria vir antes da formação corporal, da educação corporal, para que a mente guiasse o corpo. Verdadeiro ou falso? Falso. Por quê, Amanda? Isso aí, Amanda. Por causa que... é o gatilho mais rápido do Oeste. Né? Por causa que os gregos, eles lutavam, né? Antes da educação intelectual. É possível melhorar essa resposta, Amanda? Eu não, mas outra pessoa sim. Jason começou a responder? Só perguntei qual questão tá. Na 1. A internet caiu aí. Na questão 1. Na verdade, pelo que eu entendo da idade grega, né, ela valoriza primeiro, né, a adoração aos deuses, né? Então eu creio que se a ideia deles é a valorização física, não creio que a ideia de educação corporal viria antes, né? Isso. Ou a educação intelectual, formação intelectual. Porque a guerra era um meio deles sobreviverem, né? Mas pensa que os gregos, eles também foram os inventores da filosofia, o berço da filosofia contemporânea. Eles também estudavam matemática, também estudavam astronomia, também estudavam uma série de outras coisas, né? Então, só o fato, por exemplo, da gente ter hoje, a gente conseguir ler um livro do Platão, por exemplo, que foi escrito há 2.500 anos atrás, já é coisa pra caralho. Só para não ficar nesse ponto, Moisés, que assim, então o corpo era um elemento central, isso é verdade. Só que na vida social grega tinha outras coisas importantes também. Só que assim, eu acho que no conteúdo nosso não fica muito evidente, entendeu? Que essa valorização, né? Eu acho que a gente foca mais no fator biológico. Eu creio que não ficou muito claro no conteúdo que essa outra valorização não, entendeu? Que é a educação corporal, primeiro. Ô Anderson, eu acho que as duas formações, elas andavam juntas, devido a eles, tipo assim, ter o estereótipo de para mim cultuar o meu Deus, eu preciso ser parecido com ele. Então, tanto na forma corporal, daquilo que é belo, e tanto na forma intelectual também. Vamos lá, Amanda e Moisés estão certos, né? A afirmação é falsa. E os gregos, eles valorizavam uma formação corporal a partir dos 6 anos de idade.
antes da formação intelectual, né? Antes de se dedicar a estudos específicos. O que eu queria colocar, o Anderson, Moisés? Oi, fala, Amanda. com 6 anos de idade, eles já eram obrigados a lutar? Não, não. Eles passavam a adotar uma rotina de exercício, não a Entendi. lutar, né? Eles iam integrar o exército muito tempo depois, né? Tem algumas ideias que pipocam em alguns documentos que a gente acessa de que o sujeito só ia integrar o exército, por exemplo, quando ele já era casado, porque aí ele já tinha deixado a sua descendência. Então, se ele morresse, ele já tinha vivido alguma coisa boa na vida para depois correr o risco de morrer, né? Mas ele só ia se dedicar à filosofia, à matemática, a partir dos 30 anos depois. Os pontos, Moisés, que ficaram em evidência, essa questão de se valorizar o pensamento e se valorizar o corpo, eles se dão principalmente a partir da valorização da escola de Atenas e a partir da repercussão que tanto Sócrates, Platão e Aristóteles tiveram nesses períodos, né? Então, eu lembro de ter comentado com vocês em algum ponto atrás sobre essa ideia de que a partir dos 6 anos de idade, os gregos já eram submetidos a um sistema de treinamento físico, né? E somente depois, lá, eu não lembro se eu comentei em sala, quando o Rock fez a apresentação, ou se foi aqui na web. E a escola de Atenas, né, ela era interessante porque era um local destinado a estudar filosofia, matemática, astronomia, tudo mais, metafísica, né? Só que lá também tinha uma cadeira de exercício, né? Então, o sujeito estudava uma série de coisas, entre elas ginástica, né? Então, olha como é que a ginástica era importante para esses sujeitos. Vamos agora, então, próxima questão. O modelo de educação da Idade Média, entre outros, aí falta uma palavra aqui, tá? Ele estava pautado na recusa do prazer. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Muito bem, Amanda. Essa é verdadeira, essa não tem muito o que falar. Eu tinha até citado um ponto aqui atrás, né, que eu já tinha antecipado. Como é que isso se dava, né? Isso aqui, até mesmo nas relações matrimoniais, né, entre homem e mulher, na relação sexual, a ideia de que essa relação não poderia acontecer por busca do prazer, mas ela deveria acontecer somente com fins de procriação, né? Só para gerar o filho mesmo. Então, isso demonstra essa ideia de recusa do prazer, mas também os pecados capitais, né, como forma de crítica à conduta humana no mundo, né, a gula, a cobiça, né? Então, tudo isso são formas que nos trazem certa satisfação. E também as práticas corporais, né? As práticas corporais, como forma de diversão, elas tinham a ter essa relação com o prazer, né? A diversão, a satisfação são formas de prazer, né? E fortemente ligados ao corpo. Então, elas foram combatidas também como formas de prazer. Terceira pergunta. Na Idade Moderna, a representação do corpo energético ganha evidência como justificativa para o exercício físico. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Quem tem uma opinião diferente da Amanda? Alguém conseguiria explicar essa ideia de corpo energético? De onde é que isso surge? Não. Seria do corpo-máquina? Tem um ponto específico, Geis. Esse eu lembro que eu falei bem na nossa aula. Eu lembro que você falou mesmo, mas eu não sei como é que fala, justificar isso aí. Alguém gostaria de arriscar? Então, vamos lá, vou explicar essa. O corpo não podia ficar parado? Mas aí tem um ponto específico, só para ver se vocês compreenderam a ideia do corpo energético. Vamos pensar, o corpo na Idade Média era um corpo controlado, fechado, né? Então, esse corpo ele não se abria para o mundo, né? Eles acreditavam também, até nessa questão da beleza, os sujeitos usavam aquelas roupas apertadas, né? O espartilho feminino, né? As roupas de couro do homem para tentar segurar tudo no lugar, né?
Então, aquele corpo feminino que estava todo empinado ali e tal, de repente, quando se tirava tudo aquilo, não era bem isso que se via por baixo das roupas, né? Então, construiu-se uma ideia de beleza baseada nessa moldura que era colocada no corpo. A gente pode usar moldura e pode usar até mesmo armadura como formas de explicar isso. Aí, quando chega na Idade Moderna, com o avanço do conhecimento científico, o Lavoisier, ele descobre uma questão importante para o corpo, que é a ideia de que quando o corpo movimenta, ele gera calor, né? Então, ele fala que o corpo tem uma energia própria. O Lavoisier nem era ligado à educação física, né? Claro que ela não existia nesse momento. Mas essa ideia de que o corpo gera um calor, então, ela colaborava para se pensar que esse corpo não pode ser preso. Faz parte da natureza do corpo se movimentar, se exercitar e gerar calor. Porque, do contrário, o corpo não seria capaz de gerar esse calor. Então, a partir dessa ideia do Lavoisier, começa a se pensar, então, que o natural do corpo é se movimentar e se exercitar. Então, aquela ideia de beleza do corpo ligada à moldura, ligada à armadura, ela sai de lugar e as pessoas começam a se pensar que o bonito agora é o corpo rígido pelo exercício físico. Então, a partir de agora, tem que se pensar que aquele corpo flácido, ele não tem mais lugar. Isso é mal visto agora, isso não é bonito. E esse exercício ganha evidência também como uma forma de controlar os gestos do corpo. Então, um corpo controlado, rígido pelo exercício, é mais bem aceito. Vou encerrar aqui, eu vou abrir mais uma, tá? Peraí que eu já mando para a Fran. Nossa, quanta gente.